A esquerda já está começando a ficar apavorada com a possibilidade do Bolsonaro escolher a Michelle para poder concorrer às eleições em 2026. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê aqui, saiu na Veja, a curiosa conclusão de aliados de Lula sobre o futuro de Bolsonaro. Integrantes do governo Lula e do núcleo mais próximo do presidente analisam 2026 com a direita enfrentando a esquerda com algum integrante do clã Bolsonaro na cabeça de chapa, e não Tarcísio de Freitas, por exemplo, como já se especulou com mais força. Já teve um vídeo aqui do canal que a gente trouxe uma possibilidade, estão aventando nos bastidores que Tarcísio poderia se aposentar da política em 2030. E ele já afirmou isso categoricamente, que ele vai concorrer à reeleição do governo do estado de São Paulo e não vai concorrer para a presidência. Ou seja, isso já dá indícios de que ganha força essa teoria aqui de que Bolsonaro estaria escolhendo alguém com o sobrenome Bolsonaro para poder estar concorrendo. A análise que eles fazem nos bastidores é de que qualquer um com o sobrenome Bolsonaro sairia com uma vantagem eleitoral em relação aos outros candidatos. E isso é muito importante. Por quê? Porque eles estão desde 2018 batendo no Bolsonaro, no nome Bolsonaro, para tentar fazer as pessoas descolarem essa ideia de que ele veio para resolver os problemas, que veio ajudar. Não adianta. Quanto mais eles fazem isso, mais ele ganha aquele título de antissistema, o anti-establishment. E houve uma época onde esse atentado contra a reputação de determinados indivíduos aí, principalmente na política, era muito forte, principalmente a Rede Globo. A Rede Globo conseguia levantar e derrubar presidentes. Então a imagem eles conseguiam construir de uma forma assim fenomenal e da mesma forma derrubar. E eles tentaram isso, vêm tentando isso há vários anos, mas não conseguem. Quanto mais eles batem, mais mostram quanto Bolsonaro ele realmente veio para lutar contra esse sistema. A gente está vendo a respeito lá daquele julgamento show, o circo que o STF está armando contra o Bolsonaro, não tem consistência o que eles falam, não tem nenhuma ligação minimamente razoável para poder colocar o Bolsonaro nessa questão do inquérito lá, nesse processo. Mas, ainda assim, eles estão seguindo, estão tentando fazer o quê? As pessoas deixarem de gostar do Bolsonaro. Só que quanto mais eles fazem isso, mais evidente fica a perseguição. E isso coloca o Bolsonaro mais como antissistema ainda. Em conversa com Lula, em conversa com a coluna, esses auxiliares do mandatário petista afirmaram, aliás, que a estratégia pode ser colocar o nome e o número do partido Bolsonaro 22 como propaganda eleitoral, justamente como foi na última eleição, para não só aguçar a memória do eleitor, mas também para confundir. Não entendi essa de confundir aqui, porque se o Bolsonaro pegar, escolher um candidato e colocar 22, é evidente. Se você vê lá Michelle Bolsonaro, como assim confundir? Né? Ela tem um traquejo assim muito bom, ela sabe falar bem, está articulando bem com várias lideranças, inclusive, rodando aí o país, e ela está ganhando força por conta disso. Não tem uma questão assim, de fazer confusão, só vai reforçar aquilo que é o aval, é o candidato do Bolsonaro de fato. Bom, esse pessoal aqui, eles têm, por mais que eles estejam no caminho, estão começando a perceber a realidade, ainda falta um pouquinho para poder chegar lá. E a gente vê aqui, Bolsonaro aposta em Michelle para continuar no jogo político rumo ao 2026. E esse aqui é o verdadeiro terror da esquerda. Por quê? Porque Michelle não tem como eles colarem aquele rótulo de misógino, de machista, o que eles faziam muito com o Bolsonaro, fazendo também com os filhos do Bolsonaro, e com certo êxito. Mas agora, como é que eles vão colocar a Michelle como sendo misógina? Não dá pra fazer isso. Eles vão continuar tentando, vai tentar colocar eles como ela sendo traidora da causa feminista e tudo. Enfim, esse pessoal vai continuar tentando. Mas é muito mais difícil colocar esses rótulos de forma assim que as pessoas comecem a perceber dessa forma. Por isso que ela acaba sendo terror. Imagina, qualquer um que seja um candidato contra a Michelle, o Lula mesmo, por exemplo, se ele for fazer um debate, se for fazer qualquer coisa, mesmo que ele acerte as respostas, mesmo que ele argumente muito bem, vai estar atacando uma mulher. E isso pesa muito. Inelegível e incomodado com a movimentação de governadores contra Tarcísio de Freitas, ex-presidente tenta conter rebelião de apoiadores. Essa parte aqui eu discordo, o Tarcísio já teve esse aceno aí falando que ele é leal ao Bolsonaro, que ele já falou que vai ser candidato à reeleição do Estado, então não tem dessa de rebelião de apoiadores, até mesmo porque eu acredito muito mais que é o Temer e esse pessoal, esse pessoal mais centrão mesmo, eles se dizem de centro-direita, mas não vejo nada de direita para eles se colocarem dessa forma. Eles querem tentar capitalizar um pouquinho e desidratar esses outros candidatos que seriam muito fortes. Eu acho que nessa tentativa do Temer foi inclusive para poder enfraquecer um pouco o Tarcísio, justamente por conta disso aqui, que acaba gerando aquelas intrigas internas, o pessoal fica se questionando se o Tarcísio é realmente de direita ou não, se ele está entregando para o centrão. E a gente vê aqui, ó, campanha de Jair Bolsonaro detectou que
A resistência das mulheres, uma massa de 53% do eleitorado nacional, era um dos fatores que colocavam em risco a reeleição do então presidente, acusado frequentemente de misoginia. Ou seja, mitigando esse ponto aqui, ele pode simplesmente escolher de fato a Michelle para poder estar encabeçando a chapa, para estar concorrendo à presidência, e ela tem esse traquejo, ela é muito simpática, as pessoas simpatizam muito, gostam dela, ela discursa bem, ela fala bem, porque sempre foi acostumada a subir ao púlpito das igrejas e tudo. Então é um candidato assim muito forte. Eu acho que seria interessante, como eu já tenho visto várias argumentações, várias pessoas falando sobre isso, ela já começar a ver um eventual aí ministro da economia para poder dar um apoio muito maior, uma força, uma robustez maior para realmente garantir uma força que chegue assim arrasadora na eleição de 2026. Por que isso? Porque muita gente assim do mercado financeiro espera mais o pragmatismo, não quer que chegue aí um cara de esquerda ou direita que saia chutando o balde, que vai arrebentar com a coisa toda, que se diga de uma forma e acaba indo para outro caminho. Mas de qualquer forma, é um nome assim muito forte, tá dando o que falar e inclusive tá deixando a esquerda assustada por conta de toda essa situação. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.